Entramos na casa de Deus, saímos, acordamos, dormindo e falando com Ele. Faz isso com o teu marido para tu ver se o marido vai reclamar com você. Faz isso com a tua esposa para tu ver. Faz isso. Vendo lá com a tua esposa, com o teu marido, você está acordado com ele. E vai chegar aqui, mulher, vem cá, o que está acontecendo? Mas você não fala mais com eu sou teu marido. Você acorda, ele dá bom dia, não fala comigo, o que está acontecendo? E vai chamar a tua atenção. Assim é o Espírito Santo conosco, irmão. Assim é conosco. Às vezes ele quer um bom dia, ele quer uma atenção. Entendeu? E às vezes, irmãos, a gente age como se não existisse. E como você quer se alegrar na casa de Deus? Como você quer receber os dons espirituais? Não quer, sério, irmão? Aí eu sei pessoas que aceitam Jesus ontem, sendo batizadas com o Espírito Santo, sendo usadas em profecia, tendo a revelação, falando, eu sou 15 anos de crente, eu estou desse jeito. A pessoa aceitou Jesus ontem, como é que ele já está? Isso é bem início, aí começa a perseguir a pessoa. Isso é bem início, é na cara, isso é mostrado. Não, irmãos, é porque passou a ser amigo do Espírito Santo. Aleluia. Está entendendo? Uma certa feita, o pastor querendo puxar no terno aqui para ser do horário, mas eu já tirei até o terno para ele puxar, irmão. Eu não sou louco, eu tirei o terno para puxar, não, aqui. Então, na verdade, irmãos, o que acontece? Tinha um jovem, 2 jovens, que eles eram drogados, eles só andavam junto. Tiravam cocaína junto, uma pipa na veia junto, só andava junto. Era ruim, cara. Onde vai a cor, vai a caçamba. Lá no Rio de Janeiro eu falo assim: onde vai um, vai outro. Aí, irmãos, pela razão de Deus, eles se separaram. Um deles se mudou do bairro para outro lugar. Passou alguns anos, eles se encontraram numa praça. E esse rapaz que não tinha, um deles aceitou Jesus e o outro não aceitou. Esse que não aceitou Jesus, quando viu o amigo, falou assim: rapaz, quanto tempo eu não te vejo? Que prazer te ver, rapaz. Poxa, que saudade. Vamos tomar uma cerveja comigo aí para comemorar nosso encontro. Aí esse rapaz falou assim: rapaz, eu não posso fazer mais isso. Mas por que, rapaz? Vamos tomar uma cervejinha? A gente não toma uma cervejinha junto? Eu não posso fazer isso. Agora eu sou crente. Você tem Jesus. Que isso, rapaz? Você é bom, rapaz. Você não está crente nada. Vamos tomar uma cervejinha. Vamos lá, rapaz. Vamos comemorar nosso encontro, nossa amizade. Ele falou assim: eu não posso. Eu não faço mais parte dessa vida tua. Porque agora eu sou cristão. Eu tenho prazer em Jesus Cristo. Para mim, agora tudo é Jesus. Eu vejo Jesus nas crianças, nos passos. Eu vejo Jesus tudo. Em todo lugar eu vejo Jesus. Jesus é tudo para mim. Eu sou tudo para Ele. Aí eu penso assim: o cara ficou crente e doido. Crente e doido. Aí ele falou assim: rapaz, isso é uma cervejinha. Quem vai fazer de mal, rapaz? O teu Jesus vai te largar, te deixar para tomar uma cervejinha comigo, o teu amigo. Ele falou assim: o problema não é cerveja, não. O problema é que agora eu não tenho prazer nessas coisas mais. Porque o meu prazer é o Senhor. Aleluia. O meu prazer é o Senhor. Eu acordo de manhã, eu vejo Jesus nas folhas, nos passos, eu vejo Jesus, tudo para mim Jesus. Ele falou assim: olha, faz um negócio. Faz um negócio. Você vê Jesus em tudo mesmo? Ele falou assim: veja. Ele falou assim: olha, faz um negócio. Se você me provar que esse Jesus existe, se você me provar que você vê realmente esse Jesus, eu vou aceitar ele. Se você não me provar, nós vamos tomar cervejinha. Você aceita? Ele falou assim: tá bom, eu aceito. E onde eles estavam, tinha uma praça muito grande, e tinha uma igreja católica, e tinha um relógio muito grande, um relógio muito grande. Olha só como é que o diabo age, irmão. Olha como é que o diabo vai tirar a pessoa da presença de Deus. Esse jovem falou assim: você vê Jesus tudo bem? Eu falei assim: veja, tudo para ver Jesus. Ele falou assim: então vamos o seguinte, você vai mostrar Jesus agora, senão vamos tomar uma cervejinha ali. Ele: tá bom. Ele falou assim: olha, já que você vê esse Jesus em tudo, então você vai mostrar Jesus naquele relógio. Um relógio muito grande na praça. Aí ele ficou olhando para ele assim, cara de deboche. O jovem abaixou a cabeça, falou assim: Jesus, e agora? Espírito Santo, e agora? Como é que eu vou mostrar Jesus para o meu amigo agora nesse relógio? Daqui a pouco vem aquela voz falando para ele assim: somente
olhei para o relógio. Aí, irmão, aquele jovem se levantou, respirou fundo, falou assim: você quer ver Jesus mesmo? Eu disse: quero ver aquele relógio. Ele falou assim: então vou te mostrar Jesus nesse relógio. Aí ele falou assim: você está vendo o número 1? Estou vendo o número 1. Ele falou assim: olha, só existe um Deus que governa os céus, a terra, tudo para ele, tudo. Está vendo o número 2? Todo. Existem 2 caminhos para o homem: céu ou inferno. Escolha o céu, para que você tenha vida com abundância. Está vendo o número 3? Todo. O número 3, o céu é o posto de atividade: Pai, Filho e Espírito Santo. São os 3 que estão comandando. Está vendo o número 4? Estou vendo o número 4. Ele falou assim: o número 4, os 4 evangelhos foram escritos para ensinar o caminho do pecador. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos foram escritos para te ensinar. Está vendo o número 5? Todo. 10 foram as virgens, porém 5 foram entrar na mão do cordeiro, e 5 eram loucas e ficaram lá de fora. Está vendo o número 6? Estou vendo o número 6. O número 6 é o dia que Deus fez o céu, a terra, tudo nas suas mãos. Está vendo o número 7? Estou vendo o número 7. O número 7 é o número da perfeição. Foi o dia que Deus cansou de todas as obras das suas mãos. Está vendo o número 8? Estou vendo o número 8. No 8º dia, foi o dia que Jesus foi apresentado no templo, e Simeão disse assim: agora pode dispensar do seu servo em paz, porque já vi o Salvador das nações. Está vendo o número 9? Estou vendo o número 9. Ele falou assim: 10 foram os leprosos. Um voltou e agradeceu pela graça da salvação, porém 9 foram ligados e viraram as costas para o mestre. Está vendo o número 10? Estou vendo o número 10. O número 10 é o número dos 10 mandamentos que Deus entregou a Moisés. Falou assim: Moisés, aqui são os 10 mandamentos que não povo nem aí fazer. Ele falou assim: rapaz, você está vendo tudo esse relógio ali? Ele falou: estou vendo tudo. Está vendo o número 11? Ele falou assim: estou vendo o número 11. O número 11 é o número de discípulos que não traiu Jesus. Um traiu e morreu, foi morto, ele foi se enforcado, ele não se enforcou, mas 11 foram fiéis e não traíram o mestre. E daqui a pouco aquele jovem estava tremendo, ele estava chorando. Ele começou a chorar para mim e falou assim: rapaz,